Ok? Embriologia geral, turmas 20A e 12A, dia 16/4. Hoje nós vamos falar aqui agora de ovocitação. Essa é a última matéria antes da avaliação, tá? Já está agendada lá no plano de curso de vocês. Ok? A partir da próxima matéria já é a segunda prova. Então nós temos aí um tempo mais do que suficiente para ter aula hoje, estudar, tirar dúvida, me procurar aí na monitoria se vocês quiserem, para estar com matéria legal. Bem, então vamos falar de ovocitação. Ovocitação é o que o pessoal chama normalmente de ovulação. Ovulação é um nome incorreto porque o que é liberado lá naquele dia fértil pela menina não é o óvulo. O óvulo se forma depois da fecundação. Então, se tiver fecundação, forma-se o óvulo. Se não tiver fecundação, a célula se chama ovócito 2. Parado lá em metáfase 2, lembram-se disso? Tá? Bem, então, o que eu quero contar para vocês? Bem, é um processo mais ou menos silencioso. A maioria das mulheres não tem nenhum sintoma, nenhum sinal de que está acontecendo a tal da ovocitação. Isso é ruim porque é o período fértil, né? É o período em que você, menina, pode conceber um filho, pode engravidar. Então, só em torno de uns 10 a 20% das meninas conseguem ter algum sinal, tá? Esse sinal, eles costumam chamar, vem da palavra em alemão, tá vendo? Que quer dizer dor do meio. É engraçado porque tem um duplo sentido. É dor do meio do ciclo, porque normalmente você vai ovocitar na metade do ciclo, quanto mais se for um ciclo de 28, ou também chamado dor do meio, porque ela dá uma cólicazinha aqui no meio da barriga, tá? E é uma cólica diferente daquela cólica menstrual. Algumas meninas sabem exatamente quando isso acontece, mas elas são uma minoria. Esse processo vai ficar escondido para 80% das mulheres. E aí nós temos o risco, tá? Existem sinais? Claro que existem, né? Por exemplo, hoje cedo eu falei, mas e à tarde eu vou repetir, vou falar novamente para a outra turma, aquela história da produção do muco cervical. Então você vai produzir mais muco, ele vai ficar mais úmido, vai manchar a calcinha, ele vai ficar mais elástico. Isso é uma indicação que você está perto do seu período fértil. Além disso, os hormônios, esse pico de hormônios que você tem, vai aumentar a sua libido. Então a menina vai ficar com mais apetite sexual. As mamas se alteram um pouco também. Então existem sinais. Só que nesse dia a dia corrido, muitas vezes a gente passa por cima de tantos sinais, na verdade, né? Por isso que eu contei para vocês aquela vez que você está acompanhando o seu ciclo com mais atenção, com o aplicativo do celular, te ajuda a estar ciente dessas coisas, tanto para o bem quanto para o mal, não é? Então você pode, eu quero engravidar. Então eu vou procurar ter relações sexuais perto do meu dia fértil. Concorda comigo? Eu não quero engravidar, então eu vou procurar me precaver mais perto do meu dia fértil. Eu já tomo pílula. A pílula tem uma chance pequena, mas existe uma chance de falha. Não existe um método 100% seguro, né? Na verdade, eu gosto de brincar dizendo que existem dois. Você retirar o útero, esse é um método. Acabou, não tem como engravidar, não é isso? Ou os ovários, né? Não tem como engravidar. Ou você tem uma relação sexual no seu período menstrual. Quando o fluxo está descendo, significa que você está um pouco distante da ovocitação. Mas as duas coisas são complicadas e não são para todo mundo, não é verdade? Né? Bem, então, o que se deve fazer? Deve-se ter um pouco mais de atenção com o que está acontecendo com o seu organismo, para você entender o seu processo, a sua fisiologia, para você se precaver, para ficar grávida realmente quando você quiser. Na hora que você falar, não, esse é o momento certo, eu estou tranquila, vou poder ter tenho tempo para me dedicar à criança, tenho tempo já tenho condições financeiras para ter um bebê, estou com a pessoa certa, etc. Beleza. Antes disso, é um pouco complicado, não é verdade, né? Então,
vamos entender como rola esse processo. Eu tenho aqui o seguinte. Primeiro, eu queria só lembrar a vocês um processo que a gente chama luteinização. Então, a gente está começando um pouquinho mais atrás, tá? Você se lembra daquele modelo do corpo lúteo que eu mostrei que era cortado? Naquele modelo, eu contei para vocês que as células da teca estão invadindo a cavidade do antro. Essa invasão é porque as células da teca, a antiga teca, que agora a gente vai mudar o nome delas, tá? Essas células, então, elas têm uma capacidade mitótica. Então, aquele antro, com a saída do embrião, mais corona radiata e mais zona pelúcida, ficou aquele espaço. Aquele espaço que antes era ocupado por líquido, pelo antro, vai ser ocupado pelas células da teca, formando, elas vão participar do corpo lúteo agora, não é? Então, a gente, ao invés de chamar células da teca interna, aquelas células verde claro, nós vamos chamá-las de células teca-luteínicas, tá bom? Células teca-luteínicas. Essas células vão invadir e vão ter uma capacidade mitótica e vão ser as principais responsáveis pela formação do tal do corpo lúteo, pela produção de hormônios no corpo lúteo, tá? Então, células teca-luteínicas. Aquelas células foliculares, também chamadas células da granulosa, elas também fazem parte do corpo lúteo, só que elas não têm capacidade mitótica, então elas estão menos representadas ali, tá? Então, ambas, células teca-luteínicas e células foliculares, que a gente chamava também de células da granulosa, e que agora, como estão no corpo lúteo, a gente vai chamar de células granuloso ou granulosa luteínicas, tá? Só lembrar, antes era da granulosa, agora está no corpo lúteo, granulosa luteínicas. Antes era células da teca, agora está no corpo lúteo, células teca-luteínicas, tudo bem? Então, forma-se com a ovocitação, vai formar, isso aqui vai ser liberado. O que é liberado mesmo? A corona radiata, a zona pelúcida, o polócito está preso dentro dela e o gameta feminino, que é o ovócito 2, estacionado em metáfase 2. O que acontece? Para que ele seja liberado e para que aconteça a formação do corpo lúteo aqui, ó, então o que eu fiz? Olha, eu peguei uma figura que já tinha, dei uma melhorada nela para conseguir mostrar algumas coisas que a gente não tinha, não era possível mostrar com o desenho original. Aí, ó, eu fiz aqui do lado de fora, essas verdes escuras aqui, são as células da teca externa. Elas só função protetiva. As células da teca interna estão aqui de vermelho. Olha o que aconteceu. Elas estão invadindo o antro, tá? E as células da granulosa estão aqui, ó, de azul. Ok? Tudo bem? Então está formado o corpo lúteo e esse processo se chama luteinização. Só lembrando a vocês que o corpo lúteo é uma glândula provisória. Vai durar até em torno do 25º dia, se não houver fecundação. Aí o embrião morreu, deixa de mandar estímulos via beta-HCG, né? Já venceu. Deixa de mandar estímulos via beta-HCG, então o corpo lúteo não tem estímulo e morre. E aí vem a famosa TPM, tá certo? Tudo bem? O que acontece? Então ele vai durar até o 25º dia, se não houver gravidez. Se houver gravidez, ele dura até o final do primeiro trimestre, 3 meses. E aí o beta-HCG continua sendo produzido, mas agora, ao invés de ele ativar o corpo lúteo, ele vai começar a ativar a placenta. E a progesterona e o estrógeno vão ser produzidos pela placenta e não pelo corpo lúteo. Então, ao final do 3º mês, o corpo lúteo vai morrer de qualquer forma e virar aquele corpo branco, o corpo albicans. Tudo bem? Bem, aí vamos pensar agora no que vai sair. O que vai sair está aqui, não é? O que você tem então? Para sair essa estrutura, corona radiata, zona pelúcida e ovócito 2, vai ter que atravessar todo esse caminho aqui, ou seja, vai ter que se soltar daqui de dentro, cair dentro do antro, esse é o antro, vai ter que atravessar a parede do folículo, vai ter que atravessar o tecido do ovário, que a gente chama, vamos chamar de estroma, tá bom? Esse
tecido do ovário, que é aquele tecido do córtex do ovário. Então ele tem que atravessar o córtex e atravessar o epitélio, para depois ser jogado no meio externo para ser capturado pelas fímbrias. Bem, isso é um processo que não é tão simples assim, tá? Justamente por isso que uma série de eventos vão acontecer. E nessa aula você precisa guardar esses eventos, entender esses eventos, porque esses eventos é que eu vou cobrar lá quando eu perguntar para vocês lá. Tudo bem na prova? Então o que acontece? Esse é o caminho que eu tenho que fazer. Vamos começar aqui com um dos hormônios que vão dar o pico nesse período. Lembra como é que é a história? Você tem 3 picos: 36 horas estrógeno, 24 horas você vai ter o LH e depois o FSH, não é? Então vamos pela ordem. Vamos começar com o LH. O pico dele é 24 horas antes da ovocitação, antes que isso aconteça, tá? O que o LH faz? O LH vai agir numas moléculas que se chamam prostaglandinas. O que essas prostaglandinas fazem? Bem, vamos só localizar para vocês. Prostaglandina é uma família de mais de 30 moléculas diferentes. Tem vários papéis no organismo. Eles achavam que as prostaglandinas eram produzidas pela próstata. Elas foram descobertas na próstata. Por isso, prostaglandina, glândula próstata. Depois eles descobriram que no sistema genital feminino, as prostaglandinas são produzidas principalmente pelas vesículas seminais. A próstata também produz, mas a maior quantidade vem das vesículas seminais. O que essas prostaglandinas vão fazer? Elas vão chegar e vão agir aqui, ó. Elas vão agir aqui nas células do epitélio do ovário, células de fora. Essas células, ao serem ativadas por essas prostaglandinas, elas vão começar a liberar lisossomos para dentro, tá vendo? Destruindo o tecido do córtex, fazendo um buraco no córtex, no estroma do ovário, abrindo então de fora para dentro um buraco para que o ovócito 2 possa sair, tá certo? Que o folículo ovocitado possa sair, concorda comigo? Tá? Então essa é a primeira coisa. Outra coisa que as prostaglandinas fazem, e é a função mais conhecida delas, e elas vão ter essa função aí, elas vão fazer a contração do músculo liso. No ovário você tem o que? Lembra? Medula e córtex. No córtex você tem também distribuídas várias células de músculo liso. O que essas células vão fazer? Contrair o ovário, espremer o ovário, tá? Para empurrar, é que nem se fosse uma pereba que você estivesse apertando, entendeu? Então o que acontece? Eles vão espremer aquela estrutura interna para jogar para fora tudo que está ali, tá? Inclusive a estrutura que vai ser liberada. Estou perguntando. Prostaglandinas são produzidas aonde? em vários tecidos do seu organismo. No seu sistema genital, pela próstata, onde elas foram descobertas, e principalmente pela vesícula seminal. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem, seguindo, hein? Seguindo. Então, olha aqui, ó. Seguindo a história. Tá? Bem, fiquei louco, né? Fiquei totalmente louco. O que acontece? No organismo masculino são produzidos pela próstata e pela vesícula seminal. Foram descobertas lá. Tá? No feminino são produzidos pelo próprio ovário. Tá certo? Tudo bem? É onde que eu estou mostrando aqui. Tá? Tudo bem? Vocês entenderam o que eu falei aqui agora, né? Jéssica, Estou em surto. Oi? qual que é a segunda função da prostaglandina que você falou? Prostaglandina faz contração do músculo liso. Tá? Então o que acontece? Ela faz contração do músculo liso, então ela age no organismo inteiro fazendo contração do músculo liso. Por exemplo, lá no útero, o que ela faz? Ela vai fazer uma contração do útero para sugar os espermatozoides. Falei isso mais cedo, não foi? Então, lembra aquela história do miométrio contraindo para sugar os espermatozoides? Então o que acontece? A prostaglandina, ela vai agir ali, o músculo liso contrai e suga os espermatozoides para cima, tá? Então, no feminino,
Vou voltar a história toda porque ficou muito esquisito, aliás, ficou esquisito demais. Foram descobertas no homem, tá? Quem tem próstata é homem, tá? Então o que acontece? Só para esclarecer o ponto de vista aqui, né? Eu falei, ela fez uma cara assim, mas deixou, né? Então olha aqui, foram descobertas no homem na próstata, tá? E depois descobriram que era na vesícula seminal, onde produzia mais prostaglandina, tá? Depois descobriram que é produzido em vários lugares do organismo, né? E na mulher, nesse momento aqui, a gente está falando de ovário, são produzidas no próprio ovário aqui. Tá certo? Tudo bem? Está esclarecida a confusão? Tá? Bem, então vamos lá. O ovário produz prostaglandinas. Essas prostaglandinas agem no epitélio do ovário, fazendo com que as células da superfície liberem enzimas digestivas, lisossomos, né? Que vão ser exocitados aqui e vão destruir o estroma tecidual aqui. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa. Então você está abrindo um espaço de fora para dentro. Além disso, as prostaglandinas fazem contração do músculo liso. E no ovário tem músculo liso. Então o que você vai fazer? Você está espremendo o ovário, tá? E você tem uma bolinha lá cheia de líquido. Essa bolinha vai ser espremida. E ao ser espremida, a tendência dela é arrebentar. Então você está fazendo um esforço ali nessa estrutura. Bem, outra coisa. O FSH, então LH está aqui, né? O FSH, ele vai ter o pico 12 horas antes. Né? Então, 24 horas o LH, 12 horas o FSH. Tudo bem? Aí o que acontece? O FSH vai agir numa molécula, vai agir numa molécula chamada ativador do plasminogênio. Ativador do plasminogênio é uma enzima que vai ativar uma outra enzima que está na forma inativa. A enzima que é ativada pelo ativador se chama plasminogênio. Tudo bem? O que é esse plasminogênio? É uma enzima inativa que nós temos circulando, por exemplo, no nosso sangue e no nosso corpo em geral. Essa enzima, quando ela está na forma ativa, ela se chama plasmina. Então imagina, você tem um cortezinho, arrebentou um vaso. Primeira coisa que faz é um tampão de coagulação, tá? Para fechamento daquele sangue que está extravasando, um tampão inicial. Esse tampão ele é feito meio de qualquer jeito. Aí depois vem essa enzima, a tal de plasmina, e as células do local que sofreu lesão, elas começam a produzir o ativador de plasminogênio. O que faz? No sangue tem essa molécula, plasminogênio andando para lá e para cá, grandão na forma inativa. Aí essas células que sofreram lesão começam a produzir ativador de plasminogênio. O que o ativador faz? Pega o plasminogênio com uma molécula grande e quebra ele em uma molécula menor. Essa molécula menor é a forma ativa do plasminogênio, que se chama plasmina. É uma enzima. O que essa enzima faz? Começa a remodelar o tampão de coagulação. Tá? Vai remodelar esse tampão. E ao remodelar esse tampão, ela vai permitir com que a cicatrização comece a partir dali. Tudo bem? Tranquilo? Então, plasmina é uma enzima que está distribuída no nosso corpo, porque ela está dentro do sangue. Na parte líquida do sangue a gente chama de plasma, não é isso? Então, plasmina, proteína, enzima que fica no plasma. Só que ela não pode ficar na sua forma ativa, porque se ela ficasse na forma ativa, ela ia sair destruindo tudo, não é? Então ela fica numa forma maior, que é o plasminogênio, e quando é necessário, esse plasminogênio é quebrado pelo ativador, virando uma molécula menor, que é a plasmina. Essa sim é ativa, entenderam? Tá? Bem, então contei para vocês no processo de cicatrização. Agora, aqui também é produzido o ativador de plasminogênio. Lembra que eu contei para vocês que plasmina está no plasma? E o plasminogênio também? Que líquido é esse aqui? O líquido do antro, germe, beleza?
Mas aonde que vem esse líquido do âmato? É filtrado do plasma sanguíneo. Oh, mas onde tem sangue aqui? Oh, aqui tudo é cheio de sangue, ó. São vasos sanguíneos aqui, ó, capilares sanguíneos, onde o sangue passa. E o que? Libera glicose, oxigênio, hormônios, para controlar o funcionamento dessa estrutura. Então, aqui dentro tem plasminogênio, concorda? Foi filtrado do plasma. O que acontece? O FSH vai fazer com que as células aqui, principalmente as foliculares, produzam ativador do plasminogênio. E aí o que faz esse ativador? Pega o plasminogênio que está aqui, olha aqui, e transforma esse plasminogênio em plasmina, uma enzima. O que essa enzima faz? Começa a abrir buracos na parede aqui, ó, na parede do folículo ovariano, na parte de fora dele. Então ela começa a corroer aqui por dentro. Olha que interessante. Você está abrindo por dentro, enfraquecendo por dentro, você está enfraquecendo por fora, concorda? Então, quando o LH, olha lá de cá, ó, age com as prostaglandinas, e as prostaglandinas fazem com que enzimas comecem a ser produzidas pela superfície do ovário, agindo para dentro, você está destruindo aquela cobertura que vai estar separando o ovócito, que vai ser liberado do meio externo. E quando você começa a corroer lá dentro, você está enfraquecendo para dentro, para que ele possa sair, não é verdade? Tá? Bem, então, duas coisas importantes estão acontecendo. Mas outras, a terceira eu já contei, né? Contração do músculo liso, para apertar aquele ali. Outra coisa que acontece, nesse momento, começa a acontecer aqui também, como resultado desses picos hormonais também, um acúmulo de líquido aqui dentro, água, filtrado do sangue. Então o seu ovário começa a ficar edemaciado, ele começa a ficar cheio de líquido, cheio de líquido. E esse líquido tem duas funções. Primeiro, imagina, você está contraindo o músculo, contraindo o músculo liso, contrai, do ovário. Se o ovário está cheio de água, a força interna que você vai fazer naquela estrutura para ela arrebentar é maior, não é verdade? Tá? Então, esse edema tem essa função. Alguns autores até dizem o seguinte, que esse edema, muitas vezes ele vai colabar vários vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos colabando, fechando, eles vão impedir a nutrição de algumas células, e essas células podem morrer em espaço de algumas poucas horas, porque falta nutrientes para ela. Então, vamos lá. Lisossomos, plasminogênio, que virou plasmina, contração do músculo liso e agora edema. Tá? Mais uma coisa, uma outra enzima que não está sendo colocada aqui, que é importante e que começa a agir, é a colagenase. Tá? Essa enzima vai ser produzida aqui pelo ovário também. E o que essa enzima faz? Colagenase quebra colágeno. Porque aqui, ó, entre essa parte, superfície do ovário e a parte interna, você tem uma estrutura bem rígida aqui, vocês lembram disso? Que é o quê? Que é a túnica albuginea. Colágeno em todas as direções. Você pode destruir, abrir para baixo, abrir de baixo para cima, mas ainda você tem uma superfície rígida para impedir a saída. A colagenase agindo, ela vai abrir, destruir essas fibras de colágeno, abrindo buraco. Tá? Bem, aí você deve estar pensando, espera aí, mas por que essa colagenase ela não vai destruir a túnica albuginea generalizada? Porque essa colagenase é produzida aqui, ó, pelo folículo terciário, tá vendo? Então, folículo terciário vai ter plasmina para arrebentar, vai produzir colágeno para destruir aqui, destruir a túnica albuginea. Aqui você vai liberar lisossomos, vai destruir o tecido para baixo, né? Vai ter uma pressão e de repente isso vai estourar, como vocês estão vendo aqui, ó. Vai sair, vai ser liberado, tá? Então, ó, olha aqui, ó. Ativador, olha, granulosa e teca, lá do folículo, células do folículo. Produzem ativador do plasminogênio, que vai ativar a plasmina. Vão produzir
o ativador do plasminogênio não age aqui não, tá? Então tem um erro aqui. Vamos produzir também colagenase, tá? Para destruir a túnica albugine. Destruir o colágeno. A pressão no antro folicular vai aumentar, porque vai acumular líquido, tanto no ovário quanto no antro, que vai ficar cada vez maior, vai ficar cada vez mais cheio. Isso vai levar a edema e pode levar também a isquemia, ou seja, você encheu de água, os vasos sanguíneos se fecham, não falta circulação e algumas células podem morrer. Isquemia, tá? As prostaglandinas produzidas pela teca, aqui é externa, não interna, tá? Tem um erro aqui também. Vão produzir prostaglandinas e essas prostaglandinas vão fazer contrações rítmicas no útero, no músculo liso. E aí a tendência no ovário, no músculo liso do ovário. A tendência então é que você acabe tendo o processo de ovocitação no final. A liberação explosiva dessa estrutura, que é corona radiata, zona pelúcida e ovócito 2, parada em metáfase 2. Oi. Não, está errado aqui, tá? Colagenase é produzida pelas células da granulosa e da teca, tá? Ok? O ativador de plasminogênio age ativando o plasminogênio, que vai virar plasmina, uma enzima digestiva, tá? E a colagenase age para quebrar o colágeno que está lá na túnica albugine. Bem, aqui é só um slide para contar a história sobre as prostaglandinas, que eu já falei para vocês, não é isso? Essas prostaglandinas são super importantes e são tão importantes que elas deram 2 prêmios Nobel. Prêmio Nobel de Medicina de 1970, pela descoberta, né, isolados no sêmen, lembra que eu falei? Que é aquela hora da lambança aí? Então, assim, isoladas na próstata, tá? Por esse sueco aqui. E depois, como essas prostaglandinas têm um papel importante também no sistema imune, em 1982 esse trio aqui ganhou um outro prêmio Nobel com pesquisas da ação dessas prostaglandinas no sistema imune. Oi? Qual que é a última etapa antes da ovocitação? Depois da isquemia. Você tem tudo junto, tá? Você tem tudo junto. Então é um conjunto, pensa bem. Você vai ter a liberação de enzimas lisossômicas daqui de cima, não é isso? Ó, daqui de cima, para destruir o estroma, o tecido ovário. Depois você vai ter o folículo vai arrebentar, porque a plasmina vai agir de dentro para fora. Então você está agindo de fora para dentro e de dentro para fora. No meio tem aquele problema, que é a túnica albugínea. Ela vai ser destruída por quê? Porque o próprio folículo que vai estar embaixo produz colagenase para destruir a túnica albugínea que está logo ali em cima, abrir um buraco nela. Tá? Junto disso, você vai ter as outras, são 30 prostaglandinas, cada uma com um papel diferente. Outras prostaglandinas fazendo o papel mais tradicional da prostaglandina, que é a contração do músculo liso do ovário. Então ele vai ser exprimido. Junto com isso, esses 2 picos de hormônio fazem acúmulo de líquido, tanto dentro do antro quanto do lado de fora. Então você imagina o ovário. Ele é uma estrutura rígida, concorda comigo? Rígida. Por quê? Porque ele tem, vamos dizer assim, semi-rígida, tá bom? Tá? Não é nenhum osso, mas assim, ele é uma estrutura resistente. Ele está num saquinho resistente. Esse saquinho resistente é o quê? A túnica albugínea. O que você está fazendo? Você está empurrando, fazendo a contração do músculo liso, mas o saquinho atrapalha. Concorda? A túnica albugínea atrapalha. Aí o que você faz? Joga água para dentro, líquido para dentro. Ele vai ficar mais apertado, mais inchado ainda, concorda? E aí você vai forçando, tá? Depois o que você faz? Você, com a enzima, você vai abrindo um espaço, vem com a colagenase e fura. Retira essa resistência numa região só, exatamente acima do folículo. Aí o que ele faz? Puf, sai para fora. Tá? Tudo bem? Entendeu? Tá? Então é um processo contínuo. São várias coisas envolvidas ao mesmo tempo. Bem, olha aqui, toda vez que eu falo isso, aí as pessoas falam: mas isso, o folículo é tão pequenininho em comparação com o ovário, que
não faz tanta diferença. Mentira. Olha aqui, ó. Está vendo um corte de ovário? Aqui, ó. Um corte de ovário. Ele seria mais ou menos aqui, onde eu estou circulando. Está vendo? Ó, teria um pedaço aqui embaixo e iria aqui. Tá? Aqui você já tem o quê? Aqui você já tem um ligamento ovárico vindo para cá. Então aqui seria a medula. Olha o tamanho disso aqui. Isso é o corpo lúteo. Ou seja, você tinha um folículo terciário que arrebentou. Olha aqui, ó. Olha o tamanho que ele fica dentro de um ovário. Ele fica muito grande. Tá? Então, o que acontece é um resultado assim, que é significativo. Esse aumento de pressão, essa estrutura toda, dá um resultado significativo. Olha aqui, ó. Esse corpo lúteo já tem células granulosas luteínicas chegando aqui, ó, né, para se formar. E aqui, ó, nós temos outras informações interessantes. Uns folículos em atresia, tá vendo, sendo destruídos aqui, ó, né? Então, esse folículo já liberou inibina e matou esses dois outros folículos que não são pequenos também, que provavelmente eram folículos secundários, foram destruídos pela ação desse folículo aqui que foi ovocitado. Tá? Bem, aí aqui nós temos uma outra visão desse processo para vocês verem que não é uma coisa pequena. Esse aqui, ó, presta atenção, ó. Aqui é uma ponta de uma pinça, tá vendo? Aqui, ó, olha. Isso aqui, ó, é o ovário, tá vendo? Isso aqui é o ovário. Ele é esbranquiçado por causa da presença dessa túnica albugínea logo abaixo do seu epitélio. Então, olha aqui, ó. A pessoa foi fazer, esse caso é famoso, porque eles foram fazer uma intervenção e não sei qual que é o motivo mais certo, isso é uma pessoa, um ser humano, uma moça, tá? E não dá, por exemplo, por razões éticas, para eu pegar uma menina e falar com ela, né? Eu quero filmar a sua ovocitação. Quero filmar a ovocitação. Não pode fazer, porque você está numa intervenção dessa só para filmar, só para demonstrar alguma coisa, é perigoso. Você está fazendo, mesmo que seja uma laparoscopia, que eu acho que era esse caso, é aquele furinho que eles fazem, faz um furinho pelo umbigo, né? Ou faz aqui na região do abdômen um furinho, põe uma câmera e depois põe no outro furinho os instrumentos cirúrgicos. É que eles fazem muito hoje operações assim, né? Então eu acho que isso era uma laparoscopia. Coisa mais assim, com menos intervenção. Mas ainda assim você não vai pegar uma pessoa e falar, posso fazer isso para a gente fazer uma filmagem? Não pode. E por razões éticas não pode. Aí o que aconteceu? Coincidentemente, um grupo mexicano estava fazendo uma laparoscopia e no momento que eles chegaram lá no ovário, não sei o que é que eles iam mexer ali, se era útero, se era ovário. Aí no momento que eles chegaram, olha lá, a pinça chegando. Coincidiu de ser no exato momento da ovocitação da menina. Então deu um filme, eu não tenho mais o filme se perdeu no meio dessa história. Mas procura depois pela internet, se você der sorte, manda para mim uma cópia. Então o que acontece? Eles fizeram essa filmagem e mostrou o momento exato da ovocitação. Tá? E aí o que acontece? Olha o que você tem. Olha, está aqui, tá vendo? Aqui está o ovário e olha o tamanho desse folículo. Olha como ele está vermelhão. Por quê? Ele está vermelho porque aqui está faltando circulação do sangue. Lembra da história da isquemia? Porque você encheu de líquido lá dentro, pressionou, você tem uma capa resistente aqui do lado de fora e aí deu essa isquemia. E acúmulo de água também contribuiu para isso, que é o edema. Resultado, daqui a pouco rompeu, olha lá, rompeu um pedacinho por causa da ação das enzimas. E olha lá, sai uma gotinha. Aqui, ó, sai uma gotinha, tá vendo? Se você, aqui é difícil a gente ver porque aqui a imagem perde muito. Se você olhar depois no meu computador, por exemplo, você vai ver que aqui você tem uma estrutura, ó, uma estruturazinha. Que estrutura é essa que está sendo aqui liberada? A gota é o líquido antral, tá lá, está saindo lá de dentro. O que está lá dentro é o quê? Corona radiata, zona pelúcida e o agócio 2 que está sendo liberado. Saúde. Olha o tamanho, é coisa muito pequena. Olha a ponta da pinça, tá vendo? É bem menor, ele ficaria mais ou menos do tamanho de uma ponta de uma agulha.
Tá? Então ele é bem pequeno. E aí, se fosse uma coisa normal, o que ia estar acontecendo agora? As tubas, com o aumento desses hormônios, que esse pico hormonal, a tuba responde fazendo movimentos rítmicos. Então a tuba ia estar varrendo isso aqui, ó, varrendo para conseguir capturar nessa gotinha e jogá-la para dentro, lá para o fundíbulo, depois iria para a ampola e lá poderia ocorrer a fecundação. Tudo bem, tranquilo? Alguma dúvida a respeito? Pode ligar, por favor.